a palavra de hoje. Romanos capítulo 8, versículo 26. Romanos capítulo 8, versículo 26. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Romanos 8, 26. O Espírito Santo é o socorro de Deus para a sua vida. Deus nos deu o Espírito Santo para que ele fosse o socorro de Deus, a ajuda de Deus para cada um de nós. Por que você está tentando viver a vida de Deus sozinho? Você não vai conseguir. Você não vai, porque não é por força nem por violência. O Espírito Santo é a ajuda de Deus para a nossa vida. Quem é aqui que precisa da ajuda do Espírito Santo? Diga amém. Quem é que não precisa, né, irmãos? Jesus disse em João capítulo 15, versículo 5: Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Nós não podemos fazer nada sem ele. Nós precisamos da ajuda dele o tempo todo. E hoje você vai aprender algo assim muito tremendo e muito poderoso sobre a questão da ajuda do Espírito Santo, sobre a questão de fraqueza. Eu vou falar nesse texto aqui a ajuda, a fraqueza e os gemidos inexprimíveis. Que são essas coisas? E hoje Deus vai nos revelar muita coisa aqui, para a gente sair daqui com outro nível de conhecimento sobre o Espírito Santo e sobre o nosso relacionamento com o Espírito Santo. Deus ele vê, ou ele está vendo, que sem ele nada nós podemos fazer. Deus está vendo isso. Tentando viver a nossa vida com Deus sem a ajuda do Espírito Santo. E na maioria das vezes a gente vive batendo cabeça, vive tendo problemas na nossa vida espiritual, a gente não avança porque a gente está tentando levar as coisas tudo na força do braço. E isso não vai acontecer. Nós não iremos conseguir viver a vida de Deus na terra sem a ajuda do Espírito Santo. E Deus está vendo. E Ele mesmo veio para nos ajudar a viver a vida abundante dele na terra, o que está escrito em João capítulo 10, versículo 10. Eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Ele quer que eu e você tenhamos uma vida abundante no Espírito. Ele quer que a gente tenha essa vida abundante, porque assim, nós carregamos dentro de nós um poder, irmãos. Só um crente aqui tem mais poder do que o exército todo desse mundo. Só um crente aqui. O poder de Deus que habita na gente. Só que Satanás consegue minar a nossa cabeça, porque o crente é assim: se o Satanás não mina a cabeça dele, ele fica orgulhoso demais. Quando ele não é orgulhoso, o Satanás ele precisa encontrar o ponto do equilíbrio. E ele viveu uma vida de humildade. Hoje de manhã eu estava falando na oração, falando na oração da manhã, eu estava dizendo, aquele momento que a mulher do fluxo de sangue tocou na orla da veste de Jesus, ela não tocou em Jesus, ela tocou só na roupa de Jesus, ela tocou no manto dele, e uma multidão estava caminhando com Jesus, todo mundo acochando Jesus, todo mundo apertando Jesus. De repente Jesus para do nada e vira: alguém me tocou. É muito estranho. A gente fala que os discípulos dizem assim, os discípulos ainda perguntaram, se nós estivéssemos lá também, ele dizer: Jesus, paciência, né, Jesus? Alguém te tocou? Está todo mundo te tocando? Não tocaram nele. Ainda que alguém tocasse na perna dele, na mão dele, ele ia saber que era alguém que estava muito próximo. Mas a coisa mais linda desse texto é quando ele diz assim:
Alguém tocou em mim porque eu senti que de mim saiu. Ele sentiu que do corpo dele saiu poder. Saiu poder do corpo dele. Não foi um toque qualquer. Foi algo que mexeu com ele. E ele para e vira: alguém me tocou porque de mim saiu poder. E ele ficou esperando. Aí a mulher não aguentou, a mulher se rendeu. Aí ele falou uma coisa para aquela mulher, que ele não falou para muita gente. Ele falou: filha, a tua fé te salvou, vai em paz. Aquela expressão filha não foi apenas uma expressão assim de dizer: filho, você tocou em mim, que bênção, você foi curado. Jesus não só estava curando aquela mulher fisicamente como emocionalmente. Quem sabe ela teve grandes decepções com seus pais, e quem sabe ela foi abandonada pelos seus pais, e Jesus estava restituindo àquela mulher a paternidade. Na Bíblia, naquele filme The Cozy, ele mostra que, assim, que ela tem uma conversa com ele no filme. Ele diz: não, eu não sou filha, você é filha. E ele está restituindo ela. Ali houve muita cura, meu irmão. Não foi só a cura física, foi a cura emocional. Porque quando Jesus entra na nossa vida, ele não faz só um serviço não, irmãos. Ele traz cura física, espiritual e emocional, e ele vai nos restaurando. Nós só não estamos melhor porque a gente não deixa ele fazer o trabalho dele. A gente não deixa. Mas se a gente deixasse ele fazer o que ele tem para fazer, por isso que ele tem que estar com a gente o tempo todo. E eu vou falar aqui daqui a pouco eu vou falar sobre esse ponto aqui para você. Agora, por que ele vem nos ajudar? O Espírito Santo vem nos ajudar nas nossas fraquezas. Por que ele vem nos ajudar? Por causa das nossas fraquezas. Quais são essas fraquezas que o texto está dizendo? Que fraquezas são essas? Fraquezas na perna? São fraquezas porque eu estou em pecado? Que fraqueza? Porque nós não sabemos orar como convém. Essa é a fraqueza que o texto está dizendo. Onde está a nossa fraqueza? Nós somos fracos, é por nós mesmos. É por nós mesmos não sabermos orar corretamente. A pior coisa é um crente achar que ele sabe orar. Quando o crente acha que sabe orar, ele está dizendo: eu sou forte, não preciso da ajuda do Espírito Santo. Eu não preciso da ajuda do Espírito Santo. Porque a nossa fraqueza no texto aqui está falando é porque nós não sabemos orar como convém. Nenhum de nós aqui deveria começar a oração sem antes dizer assim: ó, Espírito Santo, me ajude a orar. Quando os discípulos chegaram para Jesus e disseram: mestre, ensina-nos a orar como João ensinou os discípulos. Irmãos, tinha tanta coisa para esses discípulos pedirem de Jesus. Jesus ressuscitou lá em 4 dias. O cara já estava apodrecendo. Jesus trouxe a vida a ele. Jesus colocou a orelha no lugar. Jesus andou sobre as águas. Jesus fez coisas extraordinárias. Para os discípulos chegar: ensina-nos a orar. Tinha tanta coisa espetacular para eles pedirem de Jesus. A coisa que eles mais queriam era a vida de oração que Jesus tinha. Tudo que eles queriam de Jesus era a vida de oração que Jesus tinha. Porque eles sabiam que os milagres existiam por causa da vida de oração. Ele andou sobre as águas por causa da vida de oração. Ele curou os enfermos por causa da vida de oração. Tudo o que acontecia na vida de Jesus era por causa da vida de oração de Jesus. A intimidade que ele tinha com Deus. Pode aplaudir mesmo. A intimidade. A minha turma da oração da manhã, eles aprendem primeiro do que vocês. Eu ensino para eles, eu prego o dia de segunda e terça, e aí eles aprendem primeiro que vocês. Porque muita coisa eu passo para eles.
que eles precisam aprender mais rápido por causa que eles são intercessores da igreja. Quando Jesus ensinou sobre a oração do Pai Nosso, quando se fala de oração, a primeira coisa que você pensa é o quê? A minha lista. A minha lista. O que eu tenho para me pedir? Milagres. O que passa pela cabeça de uma pessoa quando ela vai orar? Quando se fala em oração, 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 aí a pessoa já está pensando na lista dele de milagres, de pedidos, de finanças, da família, de saúde. Mas quantos discípulos pediram para Jesus ensiná-los a orar? Jesus não começou pelos pedidos, Jesus começou por uma pessoa. Ele precisava apresentar. Não, vocês não vão pedir nada. Primeiro vocês vão conhecer uma pessoa. Vocês vão conhecer uma pessoa e um lugar. Por isso que ele começou: Pai nosso que estás nos céus. Antes de vocês pedirem alguma coisa, eu quero apresentar o meu Pai, que vai ser Pai de vocês a partir de agora. Eu quero apresentar o Pai. Eu quero apresentar um lugar para vocês. Por isso que quando você entra em oração, é como se você entrasse no capítulo 4 de Apocalipse. Porque o capítulo 4 de Apocalipse, no capítulo 1, capítulo 2, João recebe um convite. A Bíblia diz que abre uma porta, e uma porta aberta está diante de João. E ele sobe, ele entra na sala do trono. Quando ele entra na sala do trono, o Pai está sendo adorado. Os 24 anciãos estão jogando, e os serafins estão clamando. 24 horas estão clamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Agora escute. Quando a gente repete, que o Márcio ali, a equipe começa, repete um louvor aqui, repete o primeiro louvor, repete o louvor, canta de novo, canta 5 vezes o louvor. Tem gente que já está dizendo: poxa, só tem esse louvor na igreja? Não dava para você ser serafim não, meu irmão, porque serafim estão lá na eternidade. Santo, 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 santo. Então não vá para o céu não, porque é santo, 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 santo. Mas sabe o que acontece? É que aqui o enfadamento vem logo. Vocês acham que esses serafins, eles ficam todo o tempo, eles estão desde quando eles foram criados, Márcia? Santo, santo, é assim. Aí um olha para o outro assim: já estou cansado com esse papo. Toda vez que eles olham para Deus, eles veem uma manifestação de glória diferente. E todo o tempo eles têm motivo para dizer: Santo, 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 Santo. Aleluia. É como se eles não vissem o mesmo Deus o tempo todo. Mas sabe o que acontece? Se você tiver uma experiência com Deus, vou dizer: Senhor, o Senhor está mais glorioso. Não foi Deus que mudou, porque Ele não muda, Ele é o mesmo, ontem, hoje, eternamente. É que você abriu mais a sua visão para entender quem Ele é. Nossa visão que abre, porque nós temos véus, nós somos cheios de carnes, e muitas vezes a gente tem uma visão fantástica, daqui a pouco a gente está na carne, por causa da nossa natureza. Nós estamos em uma guerra com a nossa própria natureza. Agora, onde está a nossa fraqueza? Porque nós não sabemos orar corretamente. Agora deixa eu dizer algo para você, irmão, isso aqui é fantástico. Se você não reconhecer a sua fraqueza, Deus não te revela mais coisa nenhuma. Reconhecer fraqueza é sabedoria de vida. Reconhecer fraqueza é sinal de sabedoria. Porque Paulo, o apóstolo Paulo, se tornou o apóstolo, um dos apóstolos mais extraordinários, porque ele reconhecia a fraqueza dele. E tem fraqueza na nossa vida que Deus nunca vai tirar.
porque se Deus tirar, a gente para de depender dele. A gente fica independente. Paulo viveu isso. A Bíblia diz que ele se gloriava na fraqueza. E a grande sabedoria dele foi assumir sua fraqueza, entendendo que se Jesus tivesse o libertado dos seus temores, das suas fraquezas, ele não poderia ter confiado o nível de revelação que ele entregou para Paulo. Esse que é o nosso problema. A gente quer sempre estar se gloriando nas nossas fortalezas. Mas Paulo aprendeu a distinguir isso. Paulo soube muito bem distinguir a fraqueza da unção. Paulo soube distinguir. Ele aprendeu a distinguir a sua própria fraqueza e a revelação do Espírito. Ele aprendeu. E ele sabia que quando ele era acossado pela fraqueza ou por temores, essas coisas não estavam vindo da perspectiva de Deus, estava vindo dele mesmo. Nós não sabemos discernir essas coisas, irmãos. Paulo sabia, ele teve essa sabedoria de saber distinguir. E isso, quando Paulo distinguia, porque a gente tem um negócio assim: por que Deus permitiu isso comigo? Por que Deus permitiu isso comigo? Por que Deus permitiu? Por que a gente vive todo o tempo acusando Deus e não assume as nossas fraquezas? Por que a gente falha? Por que Deus permitiu que isso acontecesse comigo? Porque a gente não assume as nossas fraquezas. Nós não assumimos os nossos erros. A gente sabe que, a gente pensa que tudo que a gente pensa e tudo que a gente faz, ainda que a gente esteja no mover do Espírito, é Deus fazendo, e pode não ser Deus fazendo, pode ser pensamento que está subindo do meu coração e eu estou confundindo como se fosse a voz de Deus. Eu preciso ter discernimento para distinguir essas coisas, e Paulo conseguiu ter isso, irmãos. Paulo sabia. Tem um vídeo que está rolando na internet daquele pastor Luciano Sabirá, que ele foi no lugar e ele encontrou uma pessoa, que essa pessoa tinha morrido. Eu sempre tive o cuidado de dizer assim, quando alguém morre: olha, essa pessoa, poxa, Deus levou. Foi nem Deus que levou, foi a pessoa que foi. Nem tudo é Deus que leva, é a pessoa que morre. Só que a gente não sabe distinguir. E essa pessoa encontrou o pastor Luciano. Eles estavam numa igreja, num congresso, e ele contou que ele morreu. E ele viu o velório dele. E quando ele estava assistindo o velório dele, ele disse que ele sentiu quando Jesus chegou aqui atrás. Eu só acreditei nesse vídeo porque é o pastor Luciano Subirá que fala. E ele é um homem renomado. E ele disse que ele sentiu que Jesus chegou aqui atrás, e ele tinha certeza que era Jesus. Ele não olhou, mas ele tinha certeza que era Jesus que estava aqui atrás. E ele estava assistindo o velório dele, e uma pessoa chegou no velório dele e disse assim: poxa, tão jovem ele, por que o Senhor recolheu ele? E Jesus falou para ele aqui, disse: além de você não cuidar da sua vida, você morre por irresponsabilidade e as pessoas ainda colocam a culpa em mim. Jesus falou para ele. A gente não cuida da nossa saúde, não cuida da nossa vida, morre. Ah, Jesus que levou. Jesus levou nada. Jesus queria que você ficasse mais tempo aqui, mas você não cuidou da vida. A gente coloca muita coisa na conta de Deus que não é da conta de Deus. A gente às vezes entrega até profecia que não é de Deus e diz que era de Deus. Olha, eu estou sentindo algo aqui, eu estou sentindo algo aqui, eu estou sentindo algo aqui. Eu vou te falar. Tem que saber se é de Deus ou se não é de Deus. Nem tudo que a gente pode estar falando é de Deus. Precisamos ter esse discernimento, e Paulo sabia fazer isso. Ele procurava viver esse discernimento. Ele tinha também o cuidado de não atribuir as coisas que vinham do seu coração como se fosse de Jesus.
E olha que Paulo tinha uma intimidade de alto nível com Deus, mas nem tudo ele atribuía, dizia que era de Jesus. Por isso que Jesus pôde confiar muitas revelações a Paulo que ele não pôde confiar a outras pessoas, porque nós ganhamos a confiança de Deus em muitas coisas que nós fazemos. E Paulo reconhecia a sua própria fraqueza e ele conhecia a unção e sabia fazer distinção entre as duas coisas. Ele não tomou o que tinha vindo à sua mente, do seu coração, como se fosse do próprio Jesus. Ele sabia discernir isso. Agora olha só, quando entra na questão que o Espírito Santo ele intercede por nós com gemidos, a expressão gemidos inexprimíveis. Gemidos inexprimíveis significa palavras que são difíceis de ser pronunciadas, ou gemidos impronunciáveis por meio de palavras. Quando a Bíblia diz que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis, isso quer dizer que o Espírito Santo intercede pelos crentes de uma forma que as palavras não podem ser explicadas e ser expressadas. Não podem. E o apóstolo diz que o Espírito age como intercessor que comunica a Deus aquilo que nós não sabemos comunicar. Não temos como falar. Por isso, quando ele chegou da visão que ele teve do terceiro céu, ele disse: eu vi coisas lá que eu não sei em palavras. São gemidos inexprimíveis que só o Espírito Santo pode saber levar à presença de Deus. Mas para isso eu preciso saber que eu tenho uma fraqueza. Eu não sou independente, eu dependo totalmente dele. A questão de dependência do Espírito Santo, ela está ligada à humildade. Quem não tem dependência também não é humilde. Ela está ligada à humildade. Por que a pessoa ora? Porque ela é dependente. Por que ela busca constantemente? Porque ela é dependente. Ela não sabe viver sem isso. Ela não sabe viver sem a presença dele. Porque as pessoas estão muito... Ontem o apóstolo René estava ministrando aqui no culto, ele estava falando de culto aos anjos. Tem um anjo ali, tem um anjo ali, tem um anjo ali. Quando Deus disse para Moisés: eu não vou com vocês, eu vou mandar um anjo com vocês. Moisés disse: se a tua presença não for conosco, não nos tire desse lugar. Precisamos valorizar a presença dele. Você precisa valorizar tanto a presença de Deus que você não queira viver nesse mundo sem a presença dele. Você não queira andar nesse mundo sem a presença dele. E a presença dele ser tão poderosa na sua vida que vai abençoar a sua vida, vai abençoar a sua casa e vai abençoar as pessoas que andam com você. Por qual motivo o Espírito intercede por nós? O próprio apóstolo Paulo explica pelo qual motivo o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Por que ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis? A questão é que nós não sabemos orar como convém. Por causa das nossas fraquezas, nós não sabemos se o conteúdo das nossas orações estão de acordo com a vontade de Deus. Por isso que nós dependemos do Espírito Santo. Que nem tudo que a gente ora está de acordo com a vontade de Deus. Nós precisamos da ajuda dele. Por isso que ele precisa interceder por nós. Assim o Espírito Santo intercede por nós e faz com gemidos inexprimíveis, ou seja, que não se expressam em palavras. O apóstolo Paulo chama a atenção para o fato de que, embora esses gemidos sejam inexprimíveis e não possam se expressar em palavra, Paulo revela no versículo 27 quais são esses gemidos inexprimíveis. Essa expressão no original, gemidos inexprimíveis,
que não tem explicação para as palavras da terra. Mas Paulo aqui, ele traz um sentido, que não tem sentido. Por isso que ele escreve aqui, no versículo 27. Por isso ele escreve: e aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus, ele intercede pelos santos. Os gemidos inexprimíveis é ele intercedendo exatamente a oração que Deus quer ouvir, segundo a vontade de Deus. Ele intercede pelos santos segundo a vontade de Deus. A gente precisa deixar o Espírito Santo trabalhar, irmãos. Por isso que o significado dos gemidos inexprimíveis, ele está em completa harmonia com a vontade de Deus. Em completa harmonia com a vontade de Deus. O significado: através da intercessão do Espírito, com gemidos inexprimíveis, todas as nossas necessidades são apresentadas diante de Deus. E olha, irmãos, até mesmo aquelas que você nem sabe que tem, o Espírito Santo vai buscar fundo, na profundeza do nosso ser, e ele vai buscar as mais ocultas em nosso coração, que nem nós mesmos sabemos que nós precisamos. Ele vai trazer à tona. Ele vai trazer. E ele vai apresentar diante de Deus. Por isso que nós precisamos sair da oração mecânica. A oração mecânica. E aquela oração rápida. Deus, eu só tenho 10 minutos para ti. Deus, eu só tenho 15 minutos, eu estou com pressa, eu só tenho 15 minutos para ti. Nós nunca vamos ter intimidade com Deus às pressas. Nós precisamos dar tempo para Ele. Nós precisamos deixar o Espírito Santo trazer vida para a nossa vida de oração. Precisamos. O texto está dizendo que expressamente Ele vai nos ajudar. Ele veio para nos ajudar no nosso momento de fraqueza, nas nossas fraquezas. Ele veio trazer ajuda por causa das nossas fraquezas, porque nós não sabemos orar como convém. Às vezes as pessoas me procuram porque acham que eu sei tudo sobre oração, e as pessoas me procuram: como é que eu oro nesse ponto aqui? Eu digo: tem uma pessoa que vai lhe ensinar perfeitamente, é o Espírito Santo. Parece que a gente tem preguiça de chegar assim: Espírito Santo, como é que eu oro nesse caso aqui? O que eu falo? O que eu falo nesse caso? Por isso que, se fosse você, eu não perderia a aula do dia 25. Porque o que vai ser ensinado lá tem muito a ver com o que eu estou falando aqui. Mas aqui nós não temos tempo. Você não tem ideia das coisas que Deus tem para a gente, daquilo que Deus nos entregou. Nós não temos ideia. O inimigo consegue nos roubar, e ele consegue plantar sementes na nossa mente para a gente acreditar que a gente não é capaz. De nós mesmos nós não somos capazes. Parece que Deus nos joga no chão para a gente reconhecer a nossa incapacidade, para a gente chegar ao ponto de realmente reconhecer a nossa incapacidade, porque quanto mais a gente reconhece a nossa incapacidade, mais pronto a gente vai estar para trabalhar para Ele. Mas não é a questão de você chegar diante de Deus, ah Senhor, choramingando e dizendo para Deus que você não é capaz, que você não é capaz, que você não é capaz, porque tem pessoas que dizem: Senhor, eu não sou capaz. Não é que ela está dizendo que não é capaz porque ela não é capaz, ela está dizendo que ela não é capaz porque ela está olhando para ela. Você não pode olhar para você, porque em você nunca vai encontrar capacidade.
Mas se você olhar para Ele, sem mim nada podeis fazer, mas nele podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Se nós esvaziarmos de nós mesmos e deixar o Espírito Santo nos encher com a ajuda que Ele tem para a gente, nós iremos viver o sobrenatural de Deus. Nós iremos viver o extraordinário de Deus. Nós iremos viver um avivamento diário na nossa vida. Se deixarmos Ele fazer. Porque tem muita coisa que Deus não faz na nossa vida porque a gente não permite. Eu ouvi a voz do Espírito dizendo: tem pessoas que eu quero prosperar, mas elas não deixam eu lhes prosperar. Hoje eu estava falando na live, eu estava mostrando um texto de Isaías capítulo 30, versículo 18, como Deus quer abençoar as pessoas, mas as pessoas não têm expectativas em Deus. Elas estão sempre focadas na impossibilidade. Você vê que assim, a pessoa está com uma dívida e ela tem uma dívida de R$1.000 e ela ora pedindo que Deus lhe dê uma bênção para ela pagar essa dívida de R$1.000. Deus dá a bênção, ela paga a dívida e continua lisa. Mas ela vai aqui na igreja para contar o milagre, não sei que milagre foi esse que ela recebeu, que ela está lisa. Deus querendo dar 5.000, porque a Bíblia diz em Efésios 3:20 que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Deus não quer dar só 1.000, Ele quer dar 5, Ele quer dar 10, Ele quer dar 15, Ele quer dar 20, Ele quer dar em abundância, Ele quer transbordar, porque Deus é um Deus de transbordamento. Ele não quer que você só tenha o Espírito Santo, Ele quer que você transborde no Espírito Santo. Todo mundo aqui tem o Espírito Santo, mas nem todo mundo aqui tem comunhão com o Espírito Santo. Ele não quer que você só tenha o Espírito Santo, Ele quer que você tenha comunhão com o Espírito Santo. Foi o pastor da maior igreja evangélica do mundo. Ele disse: não se preocupe não, Senhor, eu já tenho o Espírito Santo. Jesus disse para ele: esse é o problema de vocês. Vocês já têm o Espírito Santo, mas vocês não têm comunhão com Ele. Ah, mas eu já tive experiência com Ele. E Deus disse para David Oguichu: o meu Espírito Santo, o meu Espírito não é uma coisa que se experimenta. Ele é um ser que se tem comunhão e relacionamento. Não queira experimentar o Espírito Santo. Ele não é uma coisa, Ele é uma pessoa. E se tem alguém que está assim, na nossa linguagem, louco da vida para ter comunhão com a gente, é Ele. É nós que botamos. Não depende mais nem dele de ter comunhão, depende de nós. Porque Ele está desejoso. E eu quero liberar uma palavra profética nesse lugar. Você vai desfrutar da comunhão do Espírito Santo. Você vai desfrutar da comunhão do Espírito Santo. Vai se colocando de pé, vai recebendo. Você vai desfrutar da comunhão do Espírito de Deus. Você vai desfrutar dessa comunhão. Você não só vai ter o Espírito Santo, mas você vai desfrutar da comunhão dele. Vai ter dias que você não vai se controlar. Ele vai tomar você em línguas e você vai começar a falar em línguas. Você vai profetizar. Ele vai te levantar como homem e mulher de Deus, e a sua vida